Ethan Hale já havia estado em algumas situações diplomáticas tensas, antes como quando passou 8 horas mediando entre duas facções comerciais rivais, com ideias drasticamente diferentes sobre preços justos, quando navegou habilmente pelos costumes delicados dos anfíbios. Karel, um aperto de mão firme, poderia ser visto como uma declaração de servidão eterna, e mais impressionantemente, quando convenceu um furioso senhor da guerra Heian a não transformar uma pequena disputa de fronteira em uma revolta em grande escala. Transformar negociações com a rainha de Valitos em uma invasão planetária em grande escala. No entanto, nenhuma de suas experiências anteriores o havia preparado para isso. Valitos era um planeta conhecido por suas tradições rigorosas. Seu povo se orgulhava de seus costumes inquebráveis, e a rainha era uma figura lendária e intocável. Tocá-la sem seu convite era punível com exílio, ou pior, uma desaprovação oficial que na história de Valitos já havia causado uma erupção. Ethan viera aqui para estabelecer relações diplomáticas entre a Terra e, bem, digamos que foi uma conversa simples, sem frescuras, sem surpresas por lá. Mas a rainha, em suas vestes cerimoniais cintilantes tecidas com circuitos dourados, era tão aterrorizante quanto sua reputação sugeria. Seus olhos prateados, aprimorados por implantes cibernéticos, pareciam analisar cada movimento e microexpressão. Como uma supercomputadora ambulante com uma coroa, ela não apenas te via, ela te processava. Tudo começou quando a rainha Zelarai perguntou a Ethan: Ethan, salve terra. O que você traz à mesa em prol da unidade? Ethan, sempre o diplomata, respondeu com sua saudação característica, mantendo contato visual constante e exibindo o tipo de linguagem corporal cortês e gesto de boa vontade que ele havia aperfeiçoado em incontáveis planetas. Ele então colocou a mão direita sobre o coração. Ele acidentalmente pediu a mão da mulher mais poderosa do setor de Orion, e para seu horror, ela aceitou publicamente diante de milhões de espectadores vivianos. O cérebro de Ethan entrou em colapso imediato, quando a rainha avançou sua expressão composta. Mas, em vos, esse gesto exato era mais do que apenas sinceridade. Era uma proposta formal e irrevogável de união vitalícia, um voto inquebrável e o gesto sagrado de devoção eterna. Ela anunciou com uma voz carregada de tradição que estava feito, e a sala irrompeu em aplausos. Alguém começou a tocar tambores cerimoniais, e um drone transmitiu o desastre diplomático de Ethan para todos os cantos do setor. Ethan mal conseguiu controlar o riso, mas Ryan, seu assistente diplomático, estava dobrado, ofegando por ar. Oh, isso é lindo, disse Ryan, enxugando uma lágrima. Não, eu não estou ajudando. Ethan olhou de volta para a rainha Zara, que o observava com uma expressão medida, e disse: a aceitação deste voto sagrado é testemunhada pelo povo. Seu juramento agora está vinculado pelas tradições de nossos ancestrais. Parabéns, Ethan. Você vem da Terra. Ethan lutou para encontrar as palavras certas, mas sua resposta diplomática foi em vão. Sua mente corria com ideias de como escapar desse noivado galáctico, seja através de uma brecha legal ou alguma outra tecnicalidade. Ethan enfrentou um dilema: ou honrar o noivado e se tornar o futuro consorte da rainha Zara, ou explicar educadamente o erro e torcer para que o conflito interestelar não fosse muito grave. A rainha o estudou com um toque de curiosidade, mas de qualquer forma, as consequências teriam sido desastrosas. Infelizmente, a lei veiana era cristalina sobre este assunto, uma vez que uma proposta era aceita, não poderia ser revertida sem desgraça pública, repercussões políticas e uma guerra impossível. Salara arqueou uma sobrancelha elegante, como se quisesse indicar que desejava revogar seu voto. Ethan discerniu um toque de perigo em seus olhos, como se estivesse se divertindo como um gato, observando um rato
particularmente tolo, tentando escapar de uma caixa de vidro. Ethan tentou salvar a situação, dizendo rapidamente: "Eu gostaria de poder revogar meu voto." Ethan soltou um grito silencioso, enquanto Ryan, que agora estava filmando ativamente o desastre em seu tablet, deu-lhe um joinha dizendo: "Você está indo muito bem, amigo." Como se isso não fosse embaraçoso o suficiente, Salara inclinou ligeiramente a cabeça como se estivesse considerando, e então, com o menor indício de um sorriso, virou-se para seus atendentes e começou a fazer os preparativos para a cerimônia de noivado real. Os atendentes aplaudiram. Hale estava tendo um dia realmente terrível. Bem tecnicamente, ele já teve dias piores, como quando a gravidade artificial de sua nave falhou no meio de um acordo comercial, e ele ficou flutuando de cabeça para baixo por meia hora. Ou quando ele insultou um embaixador reptiliano ao pronunciar mal amigo, como ladrão de ovos, levando a um impasse diplomático awkward, envolvendo um ninho cheio de ovos reais inestimáveis e um rei lagarto furioso. Mas este foi o pior dia de todo o seu setor de Orion. Ele se encontrou em uma câmara extravagante dentro do palácio da rainha, tentando entender seu noivado com Zelarai de Vales. O palácio era uma obra de engenharia viana, com pedras negras lisas, embutidas com circuitos azuis brilhantes, selos forrando as paredes, com orbes flutuantes de suave luz estelar e paredes que mudavam para exibir vistas em constante transformação do cosmos. Era tudo muito avançado, e ele estaria morando lá no futuro se não. Ao seu lado, a rainha Zara sentou-se em uma cadeira semelhante a um trono, sua expressão uma mistura de divertimento educado e séria preocupação. Ethan limpou a garganta e perguntou: "Majestade, sobre a situação do noivado." Zara arqueou uma elegante sobrancelha prateada em resposta e Ethan sorriu nervosamente, talvez pensando: talvez haja uma saída para isso que não envolva um casamento. Em vez de responder imediatamente, a rainha se recostou e o observou como uma cientista examinando um espécime excepcionalmente decepcionante em um laboratório. "Os diplomatas da Terra são notoriamente bons", ela ponderou. "Eu esperava que você tentasse algum tipo de fuga? Não chamaria exatamente de fuga." Zalar não lhe deu atenção, mas Ethan aproveitou a oportunidade para enfatizar que a união era mais do que apenas uma questão cerimonial. Era vinculativa, sob as leis de Vus. Qualquer tentativa de quebrá-la seria um desastre diplomático em escala galáctica, uma traição à tradição e um insulto ao meu povo. Ethan engoliu seu orgulho e aproveitou cada momento do espetáculo. Ela deu um sorriso travesso e disse: "Você está preso, amigo. Eu percebi isso." Ryan Zelara inclinou ligeiramente a cabeça como se perguntasse: "Os terráqueos são tão avessos ao compromisso?" Ethan riu nervosamente dizendo: "Não quero dizer isso é um compromisso realmente grande. Eu mal me comprometo a pedir a mesma refeição 2 vezes em um restaurante, quanto mais o casamento." Os lábios de Solara se contraíram ligeiramente como se estivesse sorrindo, mas Ethan não podia ter certeza se era um sorriso ou não. Se a rainha Elizabeth algum dia sorrisse, seria considerado um evento celestial raro. "Eu entendo suas preocupações", ela disse confortavelmente. Ethan esfregou as têmporas e fez uma careta ao ler a introdução pública real, a cerimônia oficial de Betral, os 5 testes de dignidade, a troca do juramento sagrado, Vian, a celebração da Grande União e a transmissão galáctica que achou nauseante. A superfície preta lisa cintilou e se reconfigurou em uma enorme lista flutuante de protocolos de casamento. A convenção dita que os preparativos devem começar imediatamente após o anúncio do noivado. O coração de Ethan afundou ao olhar para a lista e assobiar. O último cara que tentou isso acabou com 3 costelas quebradas e um medo de laser javelins para a vida toda. Zara fez um gesto de desprezo com a mão dizendo: "É apenas uma formalidade. Além disso, não são tão mortais quanto parecem."
Ethan encarou Zara com a testa franzida. Preferiria desonrar meu povo e arriscar um incidente interestelar. Zara arqueou uma sobrancelha, recusando-se a tranquilizar Ethan. Ethan gemeu novamente e se deixou cair de volta em... Na sua cadeira, ele estava vivendo o que parecia ser o pior dia de sua vida. Ryan deu-lhe uma massagem no ombro, mas Ethan olhou-o com raiva, avisando que os desafios ainda estavam por vir. A rainha, por outro lado, parecia indiferente à crise existencial de seu noivo acidental. Se Ethan estava certo, ela parecia estar gostando. Felizmente, Zora reconheceu que havia uma alternativa para romper o noivado, e Ethan se animou. "O que é?" ela perguntou. Ethan piscou, então continuou. "Os testes de dignidade existem para determinar se você é adequado para a posição de consorte real." Zara explicou que se alguém falhasse publicamente, isso seria visto como prova de que a união nunca deveria ter acontecido e, como resultado, eles seriam liberados de seu voto sem desonra. Ethan soltou um suspiro de alívio, pensando, isso é perfeito. Então tudo o que eu tenho que fazer é falhar. Sou ótimo em falhar. Ryan riu. Sim, nós notamos. Os olhos de prata da Zara brilharam, então você aceitou o desafio. Ethan sorriu. Uma nova sensação de otimismo tomou conta dele. Oh, eu não aceito isso simplesmente, Sua Majestade. Vou ser o pior candidato a consorte da história de Valia. Ele gemeu. As provas começam ao amanhecer, disse Salar com um aceno. Dom Zelarai ficou de pé, elegantemente, suas vestes esvoaçantes, rodopiando enquanto ela se virava. Eu sugiro que você descanse. Você vai precisar das suas forças, disse Ryan, dando um tapinha no ombro dele. Boa sorte, amigo. Ethan afundou de volta na cadeira, o sorriso de Ryan desaparecendo. Eu odeio tudo. Ele gemeu. Eu odeio tudo. E assim, ele foi lançado em um caminho que o libertaria ou o condenaria. Dessa noivado, ele poderia se tornar o futuro marido da mulher mais poderosa do setor de Orion. Ou, falhando miseravelmente, falhar espetacularmente diante do povo viriano, provar ser o pior candidato a consorte da história. E sair de toda a situação com sua dignidade quase intacta. No entanto, Ethan subestimou gravemente a seriedade da tarefa em questão. O primeiro julgamento foi realizado na arena da prova. Ethan, o azarado novo consorte da rainha Salora, estava ao lado da rainha Zelarai, em sua indumentária completa, enquanto os testes de sua dignidade começavam uma visão tão horripilante quanto o nome implicava, com imensas paredes de metal obsidiana cercando um enorme campo de batalha, onde milhares se reuniram para testemunhar o noivo involuntário da rainha provar seu valor, ou mais precisamente sua completa incompetência. Bandeiras holográficas brilhavam no ar, exibindo o infeliz novo título de Ethan e uma inscrição dourada brilhante. Ethan lutou contra o impulso de gritar. Zala, em sua vestimenta cerimonial, usava uma túnica azul marinho, fluida, entrelaçada com circuitos dourados. Seus implantes cibernéticos prateados brilhavam ao sol e ela exalava um ar de elegância e autoridade. Em contraste, Ethan vestia o que parecia um traje de combate justo completo, com um excesso de partes brilhantes que provavelmente não eram para decoração. Você está nervosa? Ethan perguntou, sua voz carregando um leve ar de terror. Zala observou e Ethan foi forçado a rir. Olhou para ele com um olhar que traía seu divertimento com toda a situação. Seu primeiro teste é simples, ela disse, o teste de agilidade. Ethan se animou pensando, isso não parece tão ruim. Zelara assentiu levemente e, de repente, o chão da arena se moveu. Ethan sentiu o chão tremer sob ele, enquanto uma enorme rede de plataformas flutuantes, cada uma com seu próprio tamanho e altura, começava a se erguer. As plataformas estavam constantemente se movendo, e o estômago de Ethan despencou. Oh, não, isso é um teste de plataforma!
anunciou o locutor. Ethan pulou para cima e para baixo de surpresa. Ethan virou-se para Zarara e disse: "Você nunca mencionou um luva sagrada." Zarara deu de ombros graciosamente e disse: "Nunca te perguntei isso." Justo quando Ethan estava prestes a argumentar, uma buzina alta soou e o julgamento começou. Ethan encarou as plataformas flutuantes, algumas das quais não paravam no lugar, outras piscavam em e fora da existência, e uma das quais estava claramente pegando fogo sem motivo aparente. Ryan, que estava assistindo das arquibancadas, gritou: "Você consegue, você é muito bom." Imagine isto. Ethan está em um videogame de alto risco ambientado em uma terra antiga. Mas, se ele cair, ele morre. Ryan pensa um pouco e em seguida pula. A multidão fica em choque, mas Ethan se levanta, ignorando o som distante de Ryan, rindo tanto que quase engasga. Não é um bom começo, mas ele pula para a próxima plataforma e depois outra. De repente, a plataforma sob seus pés inclina-se em um ângulo de 90 de Bradwisto. E, oh não, ele tem que pular para outra. A gravidade tomou conta, fazendo Ethan cair da plataforma com os braços se debatendo. O público soltou um grito horrorizado, mas um campo de força o pegou no ar e o devolveu à posição inicial. A voz de Sarah era divertida demais para o gosto de Ethan. Kane prendeu a respiração enquanto Zer provava seu prato, seus olhos dourados e sem expressão, calculando. Os juízes pegaram suas colheres de degustação com precisão solene. Zira pousou a colher e se levantou, sua expressão traindo sua surpresa. O alto chanceler, que havia tomado o menor gole possível, parecia estar em desespero. Kane limpou a mão na testa e disse: "Ok, agora que tomamos uma decisão. Antes de anunciá-la, gostaria de lembrar a todos que gosto é subjetivo. Talvez pudéssemos considerar um empate, ou até melhor." Zira gesticulou em sua direção, e o coliseu entrou em caos, com Vorak soltando um rugido tão alto que Kane momentaneamente hesitou de medo. Vorak rosnou, mas, para o imenso alívio de Kane, recuou. Zer se virou para Kane, seu olhar cheio de algo indecifrável. Não apenas diversão ou curiosidade, mas algo mais profundo, algo como: "Você lutou bem, Tenente Kane." Kane resmungou, acrescentando: "Eu cozinhei mal, e de alguma forma isso contou." Zira, completamente indiferente, acenou com a mão de forma desdenhosa. O SPO contou novamente. Enquanto lutavam, Zer sorriu maliciosamente e Kane cruzou os braços, dando-lhe um olhar que dizia: "Você planejou. Isso não planejou." Zer ampliou seu sorriso malicioso. "E você estava vivo por causa disso." C suspirou, o que é uma maneira elegante de dizer: "Você enganou completamente o sistema dual." C soltou uma risada curta e Zer avançou, ainda resmungando: "Você conquistou algo que se assemelha ao respeito?" Kane levantou uma sobrancelha: "E você conquistou algo que se assemelha a isso." Vorak gemeu: "Não estrague este momento." Zer assentiu lentamente e então estava decidido, o desafio havia terminado. "Que fique claro que o Tenente Kane está sob minha proteção pessoal." Kane piscou e a multidão ficou boquiaberta. Os olhos de Zira estavam intensamente focados em K, e ela o reivindicou como seu consorte escolhido. Kane engasgou-se com o ar, e após um longo e pesado silêncio, Vorak jogou a cabeça para trás e soltou uma risada aborrecida. A raça humana estava condenada. Kane olha para Zira com raiva e pergunta: "Qual parte disso é natural?" enquanto ela se aproxima dele. "Você realmente deseja voltar à sua vida mundana, Tenente Kane, à monotonia dos relatórios militares e do café ralo?" Kane hesita, mas Zira se inclina com olhos dourados brilhantes. "Ou você prefere ficar à vista de uma rainha?" Zira diz, passando os dedos pelo seu rosto. "Ah, eu definitivamente deveria ter deixado que me esfaqueassem", diz Zira.
A vida de Caim havia mudado drasticamente em apenas 7 dias, com o anúncio de seu noivado, enviando ondas de choque por toda a galáxia. Diplomatas, governantes e até mesmo um embaixador da Terra perplexo haviam entrado em contato para parabenizá-lo ou questionar suas escolhas de vida. O que era mais surpreendente era que ele não odiava isso. Você deve estar se perguntando o que ele estava pensando. O Coliseu irrompeu em aplausos e indignação, e pelo menos um nobre desmaiando nas arquibancadas. Ethan sorriu de lado e disse: "Não é isso que a maioria das pessoas diz sobre mim." Elara se juntou a ele com o olhar fixo no horizonte também. Ela disse: "Você poderia ter fugido dos desafios." Ethan exalou e disse: "Bem, parece que sou péssimo em tomar boas decisões de vida." Elara lançou-lhe um olhar de lado e ele continuou surpreso com ela. Ele a olhou percebendo que ela era mais do que apenas uma rainha diplomata, ou a mulher a quem ele havia acidentalmente proposto. Ela carregava tanto peso quanto ele. Ele admitiu que ainda não sabe como ser um consorte, o que colocou um peso sobre os ombros dela. Salar inclinou-se mais perto, seu olhar firme, enquanto dizia: "É uma sorte que eu não exija perfeição. Apenas honestidade." Ethan bufou um emoji e virou-se para encará-la dizendo: "Sua Majestade, você me aterroriza." Salara sorriu um sorriso verdadeiro e genuíno e disse: "Então você já está aprendendo." Ethan sorriu. Então, o que aconteceu a seguir? Zelara inclinou a cabeça e deu um passo mais perto, seu olhar firme, enquanto dizia: "Agora vemos para onde este caminho leva." Ethan exalou e ofereceu-lhe a mão. Surpreendentemente, Zelara aceitou, e pela primeira vez, desde que esta mensagem absurda começou, ele teve uma epifania. Talvez isso não fosse uma catástrofe afinal.